Perfeito. Então, Letícia, eu vou pedir para você se apresentar, falar da sua formação rapidamente, aí a gente já começa a falar sobre a questão do diabetes, da hipoglicemia. Tudo bem. Bom, meu nome é Letícia Domegar, eu sou nutricionista, eu já tenho 16 anos de formação, sou professora de ensino superior, moro aqui em Manaus, mas acho que o meu sotaque já deu para notar aí que eu sou paulista. É, e eu agradeço, né, o convite dos meninos aí para eu poder dar essa palestra e falar um pouquinho mais sobre essa doença aí que acomete muitas pessoas, né? Tá legal. Letícia, então, queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre o que é o diabetes, né? Um parecer geral sobre isso, para a gente, todo mundo entender. Uhum. Então, o diabetes é uma doença crônica, né, que ela afeta milhares de pessoas no mundo, né? Eu fiz uma breve pesquisa. O Brasil é o quinto país no mundo com a questão da diabetes. Cerca de mais ou menos 16,8 milhões de pessoas têm o diabetes adquirida, né? A doença. Geralmente é uma doença crônica, né? Ela não tem cura e ela pode acometer idosos, né, adultos e crianças e adolescentes também. Então, muitas vezes a pessoa ela nem se dá conta, né, que ela tem o diabetes e quando ela vai ver exame de rotina, geralmente ela faz a detecção aí desse sintoma, né, de alguns sintomas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é uma doença assim, apesar de não ter cura, ela tem tratamento, né? Claro que, principalmente com alimentação, mas, assim, a pessoa consegue conviver normalmente com essa doença, apesar de, dependendo do caso, ela ser uma doença bem grave também. Legal. E sobre a hipoglicemia, se você puder falar um pouquinho, o que que é a hipoglicemia? É normal? Uhum. Se você puder caracterizar essa questão da hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela é a taxa de açúcar no sangue reduzida, né? Diferente do diabético. Geralmente, quando você vai até o médico e ele faz um exame de sangue, a gente consegue detectar se a pessoa é diabética ou se ela tem hipoglicemia, né? Geralmente, a glicemia normal, ela é de 70, né, até 99, então ela tem que ser inferior a esse valor aí de 99. Já a glicemia alterada é de 100 a 125 miligramas por decilitro. Se for detectado que a pessoa tem diabetes, geralmente o exame, né, a glicose lá, dá acima de 126. E se ela tiver hipoglicemia, vai ser inferior a 70. Então, a pessoa que geralmente tem a hipoglicemia, ela tem alguns sintomas, como fraqueza, né? Ela pode ter tontura, pode ter náusea, e o suor frio também que é um pouco mais fácil de detectar isso, né? Porque a pessoa acaba tendo esse sintoma e pode levar também até o desmaio. Então, é muito importante que a pessoa tenha regular, né? Faça exames regulares para que ela possa detectar o mais breve possível e poder fazer o tratamento também. Legal. Em relação ao diabetes, tem algum sintoma, né? Se você quiser falar também, eu sei que tem alguns tipos de diabetes, mas quais são os sintomas principais para a pessoa diagnosticar ou se isso seria realmente diagnosticado com exames de rotina? Então, apesar da diabetes ela ser uma doença, né, crônica e muitas vezes silenciosa, o próprio organismo ele pode dar alguns sinais, né, como ter muita sede, urinar de forma frequente, a pessoa tem muita fadiga, né, tem muito cansaço ao longo do dia. Fome constante também é um sinal, às vezes até a pessoa vai se identificar aí e fala, poxa, né, toda hora eu tô querendo comer alguma coisa, mas assim, a fome realmente excessiva e geralmente a visão um pouco turva, né, então esses são os sinais que pode levar a pessoa a procurar um médico e aí poder, através do exame, fazer essa detecção, né, da baixa ou da alta na glicose. A questão também do diabetes, ela é uma doença que pode ser controlada, como eu falei, e tem um exame que a gente faz
chama hemoglobina glicada, que é um exame também que ela detecta em até 3 meses anteriores aquilo que você fez, né? Se você está com consumo exagerado, por exemplo, de carboidrato, principalmente carboidrato simples, esse exame pode ser detectado e aí confirmado se você realmente tem o diabetes ou, né, um pré-diabetes também, que é classificado um tipo, né, de diabetes. Com relação ao que você perguntou também, né, existem pelo menos 4 tipos de diabetes. Então, a gente tem o diabético tipo 1, que é quando o pâncreas, ele produz pouca ou nenhuma insulina, né, ele não consegue, vamos dizer assim, produzir essa insulina para o nosso corpo. Então, aí no caso, a pessoa tem que fazer o acesso lá com a injeção, né? Então, ela tem que tomar a glicose injetável todos os dias. O diabetes tipo 2 é uma doença que ela afeta a forma como o corpo processa o açúcar, né? Então, de repente, ela pode só com medicamento, ela já consegue controlar essa quantidade de açúcar no sangue. A gente tem também o pré-diabético, né, que a glicose ela é um pouco alterada, geralmente o valor aí fica entre 100 e 125 miligramas por decilitro, só que ela ainda não é classificada como diabetes, né, se ela controlar a alimentação dela, ela consegue sair desse quadro aí. E a gente tem o diabético gestacional também, que geralmente é quando a mulher, durante o período gestacional, ela tem um aumento da glicose, mas ela é controlada ou com medicamento, né, ou com a própria alimentação, e quando o bebê nasce, ela volta, né, a não ter mais a diabetes. Basicamente seria isso. Legal. E assim, quais são os cuidados que a pessoa que tem diabetes ou pré-diabetes deveria tomar com a alimentação, né? A gente chamou a Letícia por ser uma nutricionista, porque a gente sabe que tem muita relação entre a nutrição e a doença, né? Então já faço 2 perguntas. Quais os cuidados que a pessoa precisa tomar e se dá para evitar o diabetes com a alimentação também? Se você esquecer da pergunta, depois eu faço novamente, tá bom? Tá certo. Bom, para qualquer pessoa, né, mesmo que não tenha o diabetes, é sempre importante a gente ter uma alimentação variada e equilibrada, né, seja com frutas, verduras e legumes. No caso do diabético, ainda a gente tem que ter um controle maior, porque se a gente parar para pensar, todos os alimentos, eles contêm uma quantidade tanto de açúcar e de carboidrato também. Então, para o diabético, é importante ele sempre consumir frutas, verduras e legumes. O ideal seria sempre com a casca, né? Se for, por exemplo, uma fruta, um legume. É importante também consumir os carboidratos complexos que a gente fala. Então, os carboidratos integrais, que está presente aonde? Em pães integrais, biscoitos, bolachas, né? Integrais, excluindo também a farinha de trigo. É importante também o consumo de carnes magras, sementes. Se for consumir leites e derivados, o ideal seria o desnatado, tá? Aí vocês vão falar assim, mas o que o diabético vai poder comer então? Né? Ele pode comer basicamente uma alimentação normal, só que lembrando da quantidade de açúcar dos alimentos. Então, tem que realmente ter um acompanhamento com o nutricionista para que a gente possa avaliar de acordo com a dieta, né, o que ele vai consumir. No caso, eu falei das frutas, sempre é importante também evitar frutas como, por exemplo, melancia, maçã, né, frutas mais doces, os vegetais também, a beterraba, porque eles têm uma quantidade maior de açúcar. Então, não que não possa consumir, mas é importante também consumir de forma mais equilibrada, tá? E qual foi a outra pergunta? Não sei se o Léo quer falar. Eu falei o que o diabético tem que evitar e para quem quer evitar o diabetes, seria praticamente a mesma coisa, né? Uhum. Isso, para evitar, né, a questão aí de os alimentos que devem ser evitados. Isso para qualquer indivíduo também, né? Não só para quem é diabético, mas principalmente as gorduras, açúcares, o mel também para o diabético não é legal. Frituras, produtos industrializados, então tudo isso a gente deve evitar para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E o diabético, apesar de não ter cura, né, a gente consegue controlar, né, ter uma vida relativamente normal,
e para que a gente possa evitar de poder, apesar do diabético ele ser geralmente genético, né, se o pai, a mãe e os avós também têm diabetes, aí não tem muito como se evitar. Mas, assim, os principais fatores de risco que podem, né, que a gente pode controlar é a questão do sobrepeso, né? Então, fazer a prática de atividade física, não só para o diabético, mas para qualquer outra doença, é extremamente importante. Controlar o peso, né? A questão da relação cintura-quadril, né? Para doenças cardiovasculares também é super importante, manter o nível adequado. E, assim, realmente cuidar da alimentação e ter realmente mais qualidade de vida, né? Assim, principalmente com a alimentação e a atividade física. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que pode surgir para algumas pessoas quando estão fazendo os seus treinos de atividade física, né? O que que seria, e aí principalmente para quem tem aí a diabetes, o que que seria o alto índice glicêmico, um alimento com alto índice glicêmico e com baixo índice glicêmico? Se você puder explicar de uma forma didática para gente que é leigo entender um pouquinho melhor. Então, o índice glicêmico, ele está presente em todos os alimentos, né? Então, geralmente, quanto mais tem açúcar, maior é o índice glicêmico. Existem tabelas, né? Também eu sou nutricionista, mas geralmente o pessoal acha que o nutricionista tem que saber a questão da caloria, né? Das quantidades, mas existem tabelas que a gente pode verificar de acordo com o alimento, a gente consegue saber se ele tem mais ou menos açúcar ali, né? Mas, em linhas gerais, o alto índice glicêmico é aquele produto que tem uma maior concentração de açúcar, né, quando você vai consumir. E os de baixo índice glicêmico são os que contêm menor açúcar. O ideal também, por exemplo, tem gente que às vezes substitui, né, fala, eu não vou comer o pão francês, mas eu vou comer uma tapioca. Então, assim, a única diferença do pão para a tapioca é que a tapioca ela tem um baixo índice glicêmico se comparado com o pão. Só que para você conseguir reduzir essa taxa de insulina, né, de glicose no organismo não, no alimento, sempre é bom consumir com alguma fonte proteica. Então, por exemplo, se você vai consumir uma tapioca, o ideal é você comer a tapioca com ovo ou a tapioca com queijo branco, né, com frango desfiado, para que esse índice glicêmico do alimento ele se mantenha de uma forma mais contínua, vamos dizer assim. Então, você me comentou que a maioria do pessoal aqui, eles fazem atividade física, né, seja ela qual for. Então, uma dica que eu sempre dou também é sempre antes do treino comer alguma coisa que contenha carboidrato. Então, por exemplo, pode ser uma mandioca cozida, pode ser uma batata doce, né, algum alimento que tenha uma fonte de carboidrato. E logo depois do treino, o legal seria comer uma fonte proteica. Então, pode ser um frango desfiado, uma salada, né? Pode ser um iogurte com alguma fruta. Então, sempre após o treino, comer sempre alguma coisa com proteína. Hoje em dia também tem vários suplementos que podem ser utilizados também após o treino, que são fontes de proteína, né? Às vezes a pessoa não tem tempo ali de fazer alguma coisa, então você consegue tomar um suplemento para que você possa atingir esse objetivo também, né? Seja aumentar a massa magra ou seja manter a massa magra também. Só para também complementar, e se eu tiver errado, você me corrige, Letícia. Quando um alimento de alto índice glicêmico ele cai no corpo, né, a gente tem uma maior secreta mais insulina, né? Isso. Então, a insulina é endógena. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, assim, para a gente conseguir manter, né, principalmente no diabético, um nível de insulina constante, é indicado, né, o consumo, pelo menos aí da refeição de 2 a 3 horas, de 3 em 3 horas, né, principalmente para o diabético, e sempre consumir, como eu falei, carboidratos de forma complexa. Então, por exemplo, o pão integral, né, a torrada integral, fontes de carboidrato, por exemplo, a mandioca, né, a batata doce, porque se você consumir esses alimentos, a tua glicose ela vai se manter num nível adequado.
e não ocasionando, né, os picos de insulina que a gente fala. Então, por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer, né, várias horas, e aí você vai lá e come, por exemplo, um brigadeiro. O brigadeiro, ele é um alimento que tem uma quantidade alta de açúcar. Então, o que vai acontecer? A sua glicose, ela vai subir, né, de uma forma acelerada, e depois vai cair também da mesma maneira. Então, por isso que é importante a gente sempre manter o nível de insulina adequado, para que a gente consiga manter a nossa saúde de forma mais, né, ter uma forma mais saudável aí, com relação à alimentação. Legal. Chegou uma pergunta, mas eu vou só fazer um comentário antes da gente entrar nessa pergunta, sobre o exercício físico, né? O que o exercício físico faz? A gente tem a célula, e na célula tem um canal chamado GLUT4. Quando a gente faz o exercício físico, a gente abre esse canal chamado GLUT4, que ele absorve a glicose. Então, a necessidade de secreção de insulina fica menor e isso ajuda a controlar o diabetes. Então, esse é um dos motivos que é importante para o diabético fazer atividade física, claro, com todos os cuidados que a Letícia daqui a pouco vai falar, ela já falou um pouquinho sobre isso, da importância da glicemia constante no organismo, essa relação que tem uma certa resistência à insulina, né? Tem o diabético que ele é resistente à insulina e tem uma relação grande com a hipoglicemia também. Mas só para vocês entenderem que assim, o exercício ele ativa esse canal, que é uma portinha, e com isso dá para minimizar a insulina no sangue, né? Já te fazendo a pergunta, Letícia, a relação, o diabetes é uma doença que ela é genética, né? O Léo fala bastante sobre epigenética, mas se é uma sentença, assim, se o pai e sua mãe têm diabetes, você vai ter, ou se você consegue com os hábitos do dia a dia minimizar essa chance, jogar para frente ou até evitar. Assim, na realidade, a questão genética, ela acaba sendo muito influente, né? Não só no diabetes, mas como qualquer outra doença, principalmente hipertensão, obesidade. É claro que se você tiver realmente, assim, um estilo de vida, né, mais saudável, que você pratique atividade física, que você tenha realmente uma alimentação equilibrada, a chance, né, de você obter essa doença, claro que ela é reduzida. Mas, assim, é sempre importante a gente realmente manter essa questão, né? Eu sempre falo para os meus pacientes justamente isso, que a gente sempre tem que manter a alimentação em dia, né? Não quer dizer, hoje em dia tem muito essa questão, a dieta tal, né? A dieta da moda, tem até a questão do jejum intermitente também, que tem lá seus benefícios, mas, assim, eu acredito que se você tem uma alimentação equilibrada e saudável e você pratica realmente atividade física, a chance de você desenvolver o diabetes, ela acaba sendo bem mais reduzida, né? Apesar do fator genético. Então, eu realmente acredito que se você tem uma qualidade de vida, consequentemente, a chance de você ter a doença, ela é reduzida ao máximo, né? Para quem ainda não tem o contato tão constante com as medidas, né, Letícia, você poderia explicar um pouquinho mais o que é o índice de massa corpórea e o próprio índice cintura-quadril, até onde se mede ali a cintura, o quadril, para quem quiser fazer em casa e ter ideia, né? Uhum. Então, a relação cintura-quadril, geralmente ela é medida, né, a 2 centímetros acima do umbigo, né? Então, a pessoa passa a fita em cima do umbigo, ela vai anotar essa medida, e na maior protuberância do quadril. E aí você vai fazer a divisão, né? Dividir esses dois valores, e aí você vai encontrar o índice de relação cintura-quadril, né? Para que a gente faz essa medida? Justamente porque esses valores, né? Se eles forem muito altos, pode indicar risco para doenças cardiovasculares, que também é um fator de risco para o diabético. Então, na hora que fizer essa divisão, se for mulheres, tem que ser no máximo de 80 centímetros, e para homem, até 95 centímetros, né? Então, é sempre importante que vocês façam, né? Até para quem não tem um acompanhamento aí com um personal ou até com um nutricionista,
possa fazer essa medida em casa e verificar através desse valor se você tem algum risco para doenças cardiovasculares. Geralmente, a pessoa que tem uma protuberância maior na barriga, né, ela tem mais chance de ter a resistência à insulina, né, então maior chance de ter o diabetes e problemas também cardíacos, né, então a questão da gordura no fígado, né, que também é muito comum em pessoas que têm essa protuberância na barriga, né, então é sempre importante a gente avaliar essas questões aí. É só para dar esse nome, às vezes a gente recebe o nome e não sabe, é esteatose, né? Uhum. Isso, Fugiu a palavra, isso. Léo, acho que você ia perguntar antes de mim. Chegou uma pergunta da Camila em relação ao diagnóstico de pré-diabético, né? Se ele é reversível, e ela comenta que há pessoas que dizem que esse status não existe, que acima de 99 da glicemia você já seria definido como diabético. Então, na realidade, assim, até onde eu tenho, né, o conhecimento, tem sim a questão do pré-diabético, né, até porque os valores, como eu comentei, né, a glicemia alterada entre 100 e 125, você é considerado pré-diabético. Claro que depende muito de cada caso de forma individual, mas através da alimentação, se você fizer realmente todo né, as orientações que o profissional nutricionista, e dependendo do caso até o médico também, com certeza você consegue fazer reverter esse quadro do pré-diabético. Claro que assim, se o indivíduo ele já tem essa carga genética, né, tanto de pai ou mãe que são diabéticos, aí a pessoa tem que cuidar realmente mais ainda, porque a chance acaba aumentando. Mas é totalmente possível, através da alimentação, a gente conseguir reverter esse quadro, sim. Legal. E a outra pergunta em relação à hipoglicemia, se é possível uma pessoa ter o diagnóstico de hipoglicemia, mas ter crises eventuais. Então, na realidade, assim, a hipoglicemia, ela pode ter alguns fatores também, né? Às vezes a pessoa até, né, a pessoa ficou muito tempo sem comer por algum motivo, né? Então, a glicose, ela vai reduzir e aí ela pode ocorrer um desmaio, né? Pode ter um sintoma temporário. Mas se esse sintoma ele for muito frequente, é importante fazer aquele teste, né? Que geralmente faz esqueci o nome do teste que faz aqui no dedo, para furar, para você fazer o diagnóstico, né? Se realmente a quantidade de glicose for inferior a 70, aí é bom realmente procurar um médico para fazer alguns exames e realmente detectar se foi um quadro temporário ou se realmente a pessoa tem hipoglicemia. Uma coisa que eu acho legal comentar, e é legal que a Letícia, como nutricionista, possa falar para a gente. Muitas vezes os sintomas da hipoglicemia são semelhantes a outras coisas, e o pessoal acaba atribuindo aqueles sintomas à hipoglicemia, e pode ser que não seja isso, né? Então, por exemplo, eu queria até te fazer essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta vai ajudar a entender esse conceito. Por exemplo, a hipoglicemia e o exercício. Então, a pessoa não tomou o café da manhã e vai fazer o exercício. Vai fazer falta para ela até que ponto? E aí, se você vai discorrendo, a gente vai falando sobre isso. Uhum. Assim, hoje tem até muitas pessoas que falam a questão de que treinar em jejum, você tem um aumento, né, da quantidade de calorias, você consegue, entre aspas, emagrecer de forma mais rápida, né? Tem pessoas que conseguem sem problema nenhum, né, e treinar em jejum, não sente mal, não se sente, por exemplo, eu não consigo fazer esse treino em jejum, porque conforme eu faço atividade física, a minha pressão ela já é baixa, então o risco de eu ter um desmaio é muito maior. Então, eu acho que nada mais do que a própria pessoa, ela tem que conhecer um pouco do teu corpo, né? Então, assim, tem gente que realmente treina em jejum e não tem problema nenhum, né? Não acontece nada. O que eu indico, né? Eu gosto de, pelo menos assim, a pessoa se ela tiver uma alimentação equilibrada ao longo do dia, né? Consumindo as quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, né? Lipídios,
não vejo problema dela fazer esse treino em jejum, mas claro que respeitando a individualidade, né? Tem gente que realmente não serve para fazer esse jejum, e aí pode causar uma hipoglicemia, e a pessoa pode até desmaiar. Então, cada caso é um caso, né? A pessoa tem que conhecer o próprio corpo para saber se ela consegue ou não fazer essa atividade física em jejum. De forma didática, vamos ver se eu tô certo ou não. Você dá um 0 para mim se eu não tiver, tá bom? Mas, então, se a pessoa consome algo, como você tinha dito, de alto índice glicêmico, ou seja, de muito açúcar, as células elas vão vai haver uma excreção maior de insulina, as células vão se abrir para a captação desse açúcar, e por isso que dá esse rebote muito rápido, não é isso? Justamente, porque a pessoa ela já passa por um longo período de jejum. Aí ela vai lá e come um alimento com alto índice glicêmico, né? Por exemplo, às vezes tem gente que vai treinar e aí, por exemplo, um exemplo, come uma fruta, né? Por exemplo, um pedaço de melancia grande, achando que ela está fazendo um ok para o teu organismo. Tudo bem, é uma fruta, mas pela questão da quantidade de açúcar que essa fruta contém, o que vai acontecer? Vai dar justamente essa hipoglicemia de rebote que a gente fala. Ela aumentou demais o nível de insulina dela, e aí ela começou a praticar atividade física, a insulina ela pode cair de uma vez só, e aí dá a questão da hipoglicemia, né? Então ela pode acontecer de ter suor frio, ela pode desmaiar, né? Ter uma tontura, e aí é justamente por essa questão aí, né, de comer um alimento com muita quantidade de açúcar e aí praticar atividade física e podendo causar a hipoglicemia. Eu já vou te perguntar outras coisas aqui, de curiosidade. Vamos lá. Sobre alguns alimentos, como você disse, né, sobre as frutas. Pro diabético, eu sei que você já até comentou que existe aí uma normalidade de se poder comer. Eu acho que essa é uma grande vantagem de hoje em dia as pessoas não serem proibidas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns exemplos de frutas para que quem tem esse interesse em relação ao diabetes ou até mesmo em relação ao treino, quais frutas você indicaria de forma mais adequada para essas pessoas? Na realidade, assim, para qualquer doença, eu não gosto, assim, claro que, como eu sempre falo, né, depende muito da individualidade de cada um e da doença que a gente está tratando. Geralmente, para o diabético, não tem nenhuma restrição, isso aqui você não pode nunca comer, né? Mas, assim, geralmente as frutas mais doces, né? Então, por exemplo, a melancia, a maçã, beterraba, né? Que são frutas, são nutrientes que têm uma quantidade maior de açúcar, né? Que chamamos de alto índice glicêmico. A banana também, uma fruta que ela é bem doce. Então, a gente não possa consumir, desde que a sua diabetes, né, esteja de uma quantidade aceitável, não tem problema consumir. A laranja também, uma outra fruta que é muito consumida, né? Até acho que no interior de São Paulo aí o pessoal tem bastante costume de comer muita laranja. Então, se for optar por comer a fruta, a indicação que eu dou é sempre comer ela, por exemplo, a laranja, sempre comer com um bagaço, tá? E se for consumir a fruta, sempre após as refeições. Então, por exemplo, sempre depois do almoço ou do jantar, que aí a fruta ela vai ter uma absorção mais lenta e aí ela vai poder fazer esse consumo também. Então, com relação às frutas, é isso. Agora, a que eu mais indico para as pessoas diabéticas, geralmente é o melão, né, que ela tem uma quantidade menor, a questão da melão, da pera também é uma fruta excelente para o diabético. São as duas mais, assim, que tem um menor índice glicêmico. Legal, como você está falando sobre frutas, né? E a gente na abertura aqui estava falando sobre tênis, né? Por curiosidade. E é muito comum o pessoal no tênis, que as partidas demoram 3, 4 horas, você vê o pessoal comendo maçã e banana, né? Mas claro que eles geralmente não são diabéticos, né? Mas pelo que me lembro, a maçã mantém a glicemia estável, né? Porque Sim.
acho que é uma dica para quem vai treinar, se você puder falar sobre isso, assim, porque o que que acontece, né? Imagino que o pessoal aqui da Orion, muitos treinem depois do trabalho, fiquem lá um tempão sem, ou almoçou, mas já deu 4 horas, tal. O que que eles poderiam comer? Aí não teria relação com diabetes, mas talvez com uma possível hipoglicemia, né? Se você puder falar sobre isso, acho que já dei o spoiler aqui, a maçã pode ser uma boa. Isso. Geralmente, todas as frutas que podem ser consumidas com a casca, ela acaba sendo melhor. Por quê? Vou dar um exemplo. Como eu falei da laranja, né? Se você vai tomar, por exemplo, um copo de suco de laranja, geralmente, para fazer um suco, você vai colocar pelo menos 2 a 3 unidades da fruta, né? Então, ela vai ter uma quantidade de açúcar muito maior do que se você comer ela com um bagaço. Então, todas as frutas que você possa consumir com a casca, ela vai conseguir manter o seu nível de glicose adequado, justamente pela questão das fibras. Então, por exemplo, para o pessoal que trabalha aí no escritório, sempre no meio da tarde, a gente sempre indica ou comer uma fruta, né? Ou comer igual o Leonardo estava fazendo antes da live, aí comendo grãos integrais, né? Então, por exemplo, a castanha de caju. Só que assim, também não pode exagerar na quantidade, porque eles são muito calóricos. Então, também não é para pegar o pote. Olha ali, ó, ele está com um pote de sementes. Então, assim, não adianta comer o pote também, né? Sempre em pequenas porções para que a gente consiga manter o nível adequado também da glicose. Só, Léo, deixa eu, já nesse assunto, também existe uma questão em relação aos nutrientes, né? Se você pega a fruta, por exemplo, e bate no liquidificador, se perderia aí alguma riqueza do nutriente, é isso mesmo? Geralmente todas as frutas, verduras e legumes, né? Quando a gente leva, principalmente pelo processo de cocção, né? Quando você coloca para cozinhar algum vegetal, a gente acaba realmente perdendo alguns nutrientes. Só que lembrando, né? Às vezes a pessoa geralmente não tem tempo, né? De fazer alimentação, não tem tempo de cuidar um pouco dessa parte. Mas o importante é ela comer, né? Então, por exemplo, tem aqueles vegetais que são congelados. Então, assim, não seria o ideal, seria muito melhor ela pegar realmente da feira, fazer a lavagem, né? Usar ali o produto, seria muito melhor. Mas, assim, é preferível que se a pessoa, por exemplo, eu só gosto de comer verdura cozida, né? É melhor comer a verdura cozida do que abrir um pacote de qualquer coisa, de bolacha, de biscoito e comer, né? Então, assim, apesar de perder um pouco o nutriente, mas ela está consumindo a comida de verdade que a gente fala muito, muito hoje, né? Então, a filosofia hoje dos nutricionistas é justamente isso, é desembalar menos e descascar mais. Porque tem gente que às vezes não tem tempo, aí fica só colocando desculpa, né, com relação à alimentação. Mas eu não vejo tanta dificuldade assim de você abrir um pacote de alguma coisa ou de descascar uma banana, por exemplo, para comer, né? A dificuldade acaba sendo a mesma. Então, eu acredito que as pessoas elas têm que parar um pouco de colocar desculpa com relação à alimentação, né? A gente tem que fazer a nossa parte para que, através da alimentação, a gente consiga manter aí uma saúde adequada e uma qualidade de vida, consequentemente, né? Legal. Chegou uma pergunta da Eli em relação à pasta de amendoim. Se a pasta de amendoim faz mal para o diabético, e aí eu já complemento a pergunta dela. Sei que tem tipos de pasta de amendoim, se tem uma que seja melhor. Uhum. Bom, com relação à pasta de amendoim, ela é uma gordura boa, né, que a gente fala, então é um alimento que pode sim ser consumido. Claro que vai depender do diabético especificamente a questão da quantidade, né, que vai ser consumido. E assim, com relação a uma marca específica, né, existem muitas marcas hoje no mercado. Isso não só para pasta de amendoim, mas para qualquer produto que vocês forem comprar industrializado, eu sempre indico olhar a questão do rótulo. E não é olhar o rótulo onde tem lá caloria, carboidrato, proteína, não. Olha sempre os ingredientes. Então, quanto maior a lista de ingredientes, ou às vezes tem aqueles nomes que a gente não consegue nem ler, né? Tem uns nomes assim que não dá nem para ler o
o ingrediente. Então, assim, quanto maior a lista de ingredientes, pior é aquele alimento. Então, sempre procurar observar a questão também, uma dica bem legal, é sempre olhar a lista de ingredientes, sempre o primeiro ingrediente é o que contém em maior quantidade. Então, por exemplo, às vezes você vai pegar uma pasta de amendoim e o primeiro ingrediente não vai ser o amendoim, vai ser, por exemplo, maltodestrina. O que é maltodestrina? É açúcar. Então, sempre observar isso. Tem alguns locais, eu não sei aí na cidade aí que vocês estão, mas tem alguns locais que eles vendem a pasta de amendoim, que coloca lá o amendoim mesmo, e ela tritura na hora, né? Essa pasta, ela acaba sendo a mais indicada, tá? Agora, se for comprar uma pasta de amendoim industrializada, sempre observar o rótulo e ver, assim, se ela tem uma menor quantidade de ingredientes. Tá certo? Tem mais alguma pergunta, Léo? Que eu já vou Não, fazer aqui no chat não chegou, pode fazer. Tá. Em relação aos refrigerantes e sucos, né? A gente sabe que os refrigerantes agora têm essa zero açúcar, os sucos também acabam, os industrializados, dizendo que tem zero açúcar, mas também industrializado, né? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu sou uma nutricionista que não é que eu não gosto de proibir nenhum alimento, né? Como eu falei, hoje em dia a gente tem várias opções no mercado que a gente pode substituir aquilo que não faz tão bem assim à saúde. Com relação ao refrigerante, não é uma coisa que realmente dá para substituir, né? Eu acredito que é um dos piores alimentos que a gente pode consumir é o refrigerante. Mesmo ele zero açúcar, né? Eu acredito que, assim, a questão do uso do adoçante também não seria tão indicado. Então, assim, refrigerante é uma coisa que é meio insubstituível, não dá para você... geralmente, o que eu indico, né? Se a pessoa quer diminuir o consumo, eu sempre peço para a pessoa fazer um suco da preferência que ela gosta e tomar com água com gás, né? Não vai ser a mesma coisa, mas ela consegue assim, substituir um pouco mais esse ingrediente. E falando nessa questão aí, vou pegar o gancho também, dos produtos diet e light, que eu acho que também é um tema relacionado ao diabetes, que eu acho muito importante falar. A questão do diet, ele geralmente é sem açúcar ou sem gordura, né? Geralmente é mais sem o ingrediente do açúcar. E os produtos light, não necessariamente eles vão reduzir a quantidade de açúcar. Então, para o diabético, ele tem que ficar bem atento com relação a isso, tá? Geralmente, quando tem lá o produto light, houve a redução ou de açúcar, ou de sal, ou de gordura, tá? E os produtos diet, geralmente tem o açúcar, né? Não foi adicionado. Aí foi substituído pelo adoçante, tá? E com relação ao adoçante também, eu não sei se tem alguém aí que é diabético, né, ou que consome adoçante, geralmente eu indico o stevia, né, que ele é um adoçante mais natural. Já esse zero cal, tem aquele outro, me fugiu o nome agora, o zero cal, e tem um outro, esqueci o nome agora do outro adoçante, que é com aspartame, né? Também eu não gosto muito de indicar, eu prefiro que consuma o stevia, porque ele é um adoçante mais natural, tá certo? O Thiago falou aqui que acho que ele usa adoçante, é o Adocil, que é o que você estava falando, né? Isso, Adocil. Esses dias eu estava falando com um amigo que ele planta a stevia, né? Então é uma folhinha, né? Sim, E para sim. quem já teve a oportunidade de se colocar na boca é super doce, né? É verdade. E assim, a questão do adoçante, né? Tem gente que fala, tô de dieta, ou porque eu sou diabética, eu vou colocar adoçante. Aí a pessoa pega, não coloca em gota, ela coloca em jato, né? No café ou no suco. Então, assim, também a gente tem que lembrar que é açúcar de qualquer maneira. E um agravante pior, porque bem ou mal o açúcar, ele vem de um produto natural, né? E o adoçante, ele é um produto artificial, então por isso que é importante a gente realmente tomar cuidado, mesmo que for adoçante, né? Colocar em pequenas porções também. Legal, o Thiago tá me corrigindo aqui, dizendo que ele não toma Adocil, tá?
Ele colocou aqui que ele é diabético desde os 18 anos, né? Então, acho que essa palestra vem em boa hora até para a gente poder difundir algumas coisas novas que estão vindo aí na parte científica, né? Essa questão do adoçante sempre foi muito criticada em relação ao cuidado do diabético, porque, na verdade, às vezes nem ao utilizar demais também não seria tão Até saudável. porque tem muitos estudos hoje que falam que o consumo exagerado do adoçante podem levar a alguns tipos de câncer também. Então, é sempre importante a gente realmente limitar o consumo, seja de açúcar ou seja do adoçante, né? Eu sou especialista também, eu tenho um curso sobre modulação intestinal, e a questão do açúcar, ele é um alimento altamente inflamatório e ele prejudica muito a questão do intestino, né? Porque no intestino a gente tem várias bactérias ali que elas auxiliam, né, em várias coisas. Hoje se fala muito do eixo intestino-cérebro. Então, é muito importante a gente realmente limitar ou realmente excluir o açúcar da nossa vida, né? Seja ele o adoçante ou seja ele o açúcar mesmo, ah, seja o refinado, seja o demerara ou o açúcar mascavo também. Léo, eu acho que a fala da Letícia já respondeu a pergunta da Joelma, né? Que era para quem não é diabético, consumir adoçante da forma correta pode prejudicar a saúde. Eu acho que você acabou de falar. Uhum. Inclusive eu uso adoçante, então tem que rever aqui. E chegou uma pergunta do Cláudio, se o stevia não seria mais natural que o açúcar refinado. Então, o stevia, ele é, entre os adoçantes, ele é o adoçante mais natural, né? Dentre os açúcares, a gente tem o açúcar refinado, que seria o mais ruim, vamos dizer assim. O açúcar demerara, ele é um açúcar intermediário. E o açúcar mascavo seria o mais indicado, né? Por ele ser mais natural ainda. Mas como eu falei, açúcar é açúcar, né? A gente não deveria, pelo menos assim, porque às vezes tem gente que fala, eu não consigo tomar café sem açúcar. Só que o problema às vezes não é só o café do açúcar, né? O café que você coloca ali no açúcar. É tudo que você consome com açúcar ao longo do dia. Então, às vezes o cafezinho lá a pessoa já coloca 3, 4 colheres de açúcar. Aí, depois do almoço, come mais um brigadeiro. Aí, à tarde, come mais algum bolo, né? Então, a quantidade excessiva de açúcar é que é o problema, né? Então, assim, e o adoçante também, né? Lembrando que o adoçante, ele é um produto artificial. O que seria menos é o stevia. Letícia, uma outra pergunta que chegou é sobre outras disfunções, como intolerância à lactose e afins, se elas teriam impacto, poderiam ter uma tendência ao diabetes, assim, acentuar a tendência ao diabetes. Você saberia se tem essa relação? Olha, assim, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas hoje em dia está muito comum essa questão da intolerância à lactose, né, intolerância ao glúten. O que eu acredito é que o que está acontecendo? Muita gente acaba não seguindo, né, principalmente nas redes sociais, profissionais que realmente estudaram um longo tempo para isso. E aí, às vezes, a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância, por exemplo, ao glúten ou à lactose, e ela acaba restringindo muito a alimentação dela, né? E aí, a chance de desenvolver posteriormente acaba sendo maior. E a questão, assim, da intolerância ao glúten e à lactose com o diabetes, até onde eu sei, não tem muita relação, né? Até porque o diabético, ele é a questão do açúcar dos alimentos. Claro que o diabético, por exemplo, se vai consumir leites e derivados, o ideal seria o desnatado, tá? Mas não que a pessoa deixar de consumir ou consumir lactose ou glúten pode levar a um quadro de diabetes, né? Isso daí, pelo que eu sei, não tem nenhuma relação. E Letícia, em relação ao consumo de proteína para os diabéticos, como que funciona essa relação? Então, a proteína, ela não é assim, não que ela não seja indicada, né? Mas é sempre importante consumir a proteína de carnes magras, né? Então, principalmente ali as carnes vermelhas, mais sem gordura. E é importante também limitar o consumo da carne vermelha, né? Então, deixar pelo menos aí no máximo 2 vezes na semana o consumo da carne vermelha
e aí sempre consumir uma quantidade maior de proteínas, né? Principalmente o frango, o ovo, a carne de porco, né? Até porque hoje em dia também está um pouco caro a carne vermelha, então a gente tem que buscar mais opções mais baratas também, para que a gente possa manter tanto a saúde quanto o nosso orçamento também. Uma questão legal que eu acho interessante falar é que a questão do doce, ela acaba viciando a gente pelo sistema nervoso, né? Então, você come doce, você sente mais vontade de comer doce, por isso que você comeu, daqui a pouco, se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que diminuir o doce é algo treinável, né? Então, eu já passei por isso, eu tive uma adolescência que eu tomava muito refrigerante. E aí, falei, vou Adolescência, parar. Léo? É, a adolescência vai até os 40 anos, é isso? Ah, tá bom. Ou mudou? Só se mudou agora. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a questão do refrigerante, pelo menos empiricamente, se você toma todo dia e for diminuindo, quando você toma, parece que está tomando uma coisa totalmente diferente, né? E o doce é a mesma coisa, né? Você treina o seu paladar. Justamente, eu posso falar por mim mesma. Eu sempre gostei muito mais do doce do que do salgado, né? Então, eu sempre comi muito doce depois do almoço. E aí, como você mesmo falou, a questão de consumir doce é um hábito. Até porque o doce, ele vicia, ele é como se fosse uma droga. Então, o organismo, ele acaba se acostumando. Quanto mais doce você consumir, né, mais você vai ter vontade. Tem gente que fala assim, a pessoa que toma café sem açúcar não é muito normal, né? Mas assim, tudo realmente é uma questão de você acostumar o teu paladar. Até porque a gente, se você parar para pensar, a gente tem o sabor amargo, azedo, o ácido, e o sabor amargo, muitas vezes a gente não tem o hábito, né, de consumir. Depois que a gente vira adulto, dificilmente a gente consome esse tipo de alimento. Então, é aquela questão. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir eliminar o açúcar. Mas se você é uma pessoa que ingere uma quantidade muito grande de açúcar, é importante que você vá realmente reduzindo aos poucos. Então, para o rapaz, eu esqueci o nome dele, que falou que ele coloca uma quantidade grande de adoçante, a dica sempre vai diminuindo aos pouquinhos. Então, se você coloca, por exemplo, um jato de adoçante, coloca 10 gotas, depois vai diminuindo, 8, né? Conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando e vai reduzindo essa quantidade. Tá? Então, realmente, assim, não tem milagre, né? Uma dica que eu gosto de dar também para meus pacientes, geralmente se a pessoa quer limitar mais o consumo do açúcar, principalmente no café, você colocar um pouquinho de canela também. Então, ajuda a modificar um pouco o sabor mais amargo, e aí você consegue diminuir a quantidade de açúcar também. Uma coisa que eu já vi também fazerem é colocar um pouco de cardamomo, né? Acho que Também, todas essas especiarias ajudam a isso. quebrar um pouquinho a amargor, né? Isso, porque você consegue sentir o cheiro também, né, do produto, dependendo do que você for colocar, e aí o sabor também ele fica menos amargo também. Tem uma questão que você falou do intestino, né? O pessoal fala que o intestino é o novo cérebro. E nós, eu e o Léo, tivemos um professor na faculdade, o Lancha, né? Esses dias ele postou a relação entre o glúten e o intestino, que você tirar o glúten sem precisar tirar, você pode perder algumas bactérias positivas no intestino, né? Não sei se... E uma outra coisa, numa última palestra que a gente fez, não sei se foi para a Orion, o pessoal chama de diabetes tipo 3 a questão do Alzheimer, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, claro que isso não tem ainda, a ciência não falou, é isso, mas teria uma Uhum. relação entre a glicose alta e perda da memória. Assim, eu ainda realmente não li nada a respeito, mas realmente o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Se você é aquele paciente que evacua a cada 3, 4 dias, né? Se sente muito inchado, é, quando você come algum alimento, você sente algum desconforto, né? Principalmente o inchaço na barriga, provavelmente você deve ter um quadro de disbiose, que a gente fala. Então, as bactérias do intestino, elas têm que estar em equilíbrio.
E como é que a gente consegue atingir esse equilíbrio no nosso intestino? É fazendo boas escolhas, né? Então, consumindo frutas, verduras, legumes. Eu sempre costumo dizer que é muito mais fácil, claro, né? Você procurar comprar um alimento no supermercado. E muitas vezes hoje até a questão do preço também. Mas o que eu sempre digo é que é sempre importante a gente investir realmente na alimentação. Porque às vezes você fala, um alimento lá, fruta, verdura e legume é caro. Mas se você fica doente, você tem que procurar um médico e ele te prescreve um medicamento que custa 200, 300 reais, você vai comprar. Então, por que não investir esse valor na alimentação para que você realmente consiga melhorar tanto o teu intestino de forma geral, quanto evitar, né, alguns tipos de doenças também. Então, é importante a gente sempre manter o equilíbrio aí entre tudo que a gente for consumir. Legal, legal, Letícia. A gente sempre bate na tecla dos hábitos, né? A gente fala dos hábitos angulares, que seriam a nutrição, a própria atividade física. E uma coisa que acho que é uma forma de ajudar é não ter certos alimentos, como, por exemplo, o refrigerante em casa. Não tendo, é difícil de acessar, então aumenta a sua probabilidade de reduzir esse mau hábito, né? Justamente, até a questão do doce, por exemplo, a pessoa fala, eu fico morrendo de vontade de comer doce, mas se ela vai ao supermercado, ela compra e ela tem dentro de casa, provavelmente ela vai comer, né? Então, assim, de evitar tanto de gastar dinheiro com esse tipo de alimento, né? Não que não possa nunca comer um doce, né? Mas, assim, se você consegue limitar o consumo, a chance de você se tornar viciado em comer açúcar fica muito mais reduzida também, né? Sim, sim. Existe um sistema, né, que é o sistema serotoninérgico, né, que é em relação à serotonina e o que o próprio açúcar, o doce, acaba influenciando. Então, realmente é assim como qualquer outra droga, o açúcar pode ter esse vício. Principalmente assim, para as mulheres, né? Quando próximo da menstruação, a vontade de comer doce realmente ataca, né? Então, assim, não tem jeito, a gente realmente fica com mais vontade de comer um doce até para aumentar o nível ali de serotonina. Nesses casos, eu indico a pessoa pelo menos ter assim dentro de casa aquela ameixa seca, né? Ou uva passa, que isso daí é um alimento doce que vai, entre aspas, ter a mesma função e vai inibir um pouco a vontade de comer doce também. Legal. Letícia, te agradecer, a gente está chegando ao final. Uma das coisas que eu acho que uma das coisas que é muito importante aqui é que o Léo vai começar a comer agora a uva passa, que ele adora uva passa. Então, mas brincadeiras à parte, te agradecer. Não sei se você tiver alguma consideração final, fique à vontade, a gente está aí no finalzinho da palestra. Então, eu queria agradecer o convite, né? Eu espero que que eu consiga, né, ter, vamos dizer assim, cumprir a minha fala aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. E estou sempre aberta aí. Eu faço atendimentos também online e presencial, né? Trabalho aqui com os meninos também aqui na Glaboral. E é isso. Perfeito. Muito obrigado, Letícia. Vou fazer um esforço para comer a minha primeira uva passa. Não, eu já comia, já acabei comendo, mas não teve jeito, assim. Foi no Panetone, alguma coisa assim. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Agradeço a Letícia, ao Léo, a todos que participaram. E em breve nos vemos na próxima palestra. Boa tarde a todo mundo. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa Obrigada, tarde. Obrigada, pessoal. menino. Obrigada, Obrigado. Letícia. Tchau, Eu que tchau. agradeço.